Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje quero compartilhar com vocês erros que eu cometi ao destralhar. Todo iniciante costuma cometer alguns desses erros. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gosta desse assunto, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Não deixe de deixar o seu like para fortalecer o canal. E é isso aí. Um dos primeiros erros que eu cometi na hora de destralhar é querer tirar o excesso rapidamente sem saber aquilo que eu realmente necessitava. Então eu via aquele monte de roupas, sapatos, objetos e já queria me desfazer daquilo logo no início, sem conhecer muito bem o que era realmente o minimalismo e sem me conhecer, saber das coisas que eu realmente gostava, daquilo que realmente era necessário para mim, eu acabei destralhando vários itens que eu tive que recomprar e alguns deles ainda estão na minha lista para recomprar novamente porque são necessários para a minha rotina no dia a dia. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido durante esse processo, que hoje em dia eu procuro destralhar aquilo que eu realmente não vou usar, aquilo que não vai me fazer falta. Então, eu procuro me conhecer melhor, saber se realmente aquele item vai me fazer falta ou não, se lá na frente eu vou ter que adquirir novamente aquele item. Então, um dos métodos que eu estou procurando aplicar agora que eu vi no canal Menos é Mais, se eu não me engano, é sobre o método de você, em vez de você querer destralhar, é você perguntar para aquele objeto, aquela peça, o item que for, se você tivesse a oportunidade de comprá-lo novamente, você compraria? Se aquele item, se você retirasse ele, ele realmente faria falta para você? Realmente é necessário no seu dia a dia? Ele realmente se adequa à sua rotina, ao seu estilo, ou você só tem um apego àquele item porque alguém te deu e você tá com aquela culpa de destralhar. É uma das coisas que eu estou procurando praticar agora. E nos próximos destralhes vocês vão ver eu utilizando esse método. Vou colocar aqui para vocês as coisas que eu destralhei que eu vou ter que recomprar novamente. Algumas eu já recomprei, mas são bastante coisas. E a primeira delas foi em relação a roupas. Eu destralhei muitas roupas que depois, com o passar do tempo, eu fui me conhecendo e vi que aquelas roupas tinham a ver comigo. Eu necessitava delas, mas naquela sede, naquele boom do minimalismo, fui começando a destralhar, tirar o excesso para ficar livre daquele multidão de roupa. Então, eu já destralhei um vestido rosa que eu gostava muito e me arrependo hoje. Já destralhei um vestido, ele é multicolo, que até hoje eu não achei em nenhum lugar e me arrependi. Em relação a sapatos, já destralhei uma rasteirinha nude rosado, que eu vou ter que adquirir outra rasteira que seja nude ou que seja um dourado, né, para combinar com as peças. Já destralhei um All-Star original de marca, porque ele era rosa, eu achava que ele não combinaria com nada. Mas hoje em dia, estudando mais sobre estilo, eu vejo que aquilo tinha a ver comigo, porque era uma cor diferente no look, né? Você pode montar um look mais clarinho ou monocromático e colocar um acessório que seja colorido. Então, é uma das coisas que eu gosto de estar utilizando no look, né? E era uma peça original, eu acabei destralhando, porque eu já tenho um outro All-Star, tenho um tênis, e eu achava, ah, não, já é muito, né? Eu tinha dois tênis, né? Dois tênis, dois All-Star, né? Eu falei assim, ah, não, já é muito, não preciso de dois. Mas não é exatamente é, se eu precisava de dois ou não, mas se eu usava ou não, se aquilo tinha a ver comigo. Na época eu não me conhecia como eu me conheço hoje, independo de ter destralhado ele. E no futuro quero comprar um tênis All-Star que seja original, né? Que seja de durabilidade igual aquele outro era também. E já destralhei um outro tênis também, porque eu tinha dois, eu falei, ah, não é necessário ter dois.
Mas eu vejo que como eu saía muito para ir pra igreja, saía na rua ou para fazer algumas viagens, era necessário eu ter aqueles dois, né? Mas eu acabei destralhando e ele era novinho, agora eu fiquei com um. Só na época eu achava que não era necessário. O que mais que eu já destralhei? Eu já destralhei um escorredor de arroz, né, que servia para arroz e macarrão, porque como eu não estava comendo massa, porque eu estava fazendo tratamento, né, de gastrite e tal, eu não podia comer massa porque ia doer o estômago, né? Só que eu não me atentei que após o tratamento, eu ficando bem, eu voltaria a comer novamente, né? E precisaria daquele escorredor, né? Então, dito e feito, eu destralhei e depois de um tempo que eu acabei o tratamento, eu vi que era necessário. Então hoje eu vou ter que adquirir o escorredor novamente. Outra coisa que eu já me destralhei foi uma frasqueira preta, né? Ela tinha muitos esmaltes, né? Aos poucos eu fui destralhando os esmaltes. Os esmaltes eu não me arrependo, porque eram muitos esmaltes mesmo. Alguns ficaram duros, eu não usei, outros eu doei, enfim. Mas só que a frasqueira, ela era necessário, né? Pra poder utilizar as minhas coisas quando eu saio de viagem, né? Pra colocar ali, né? E eu acabei destralhando ela, porque eu pensava assim, não, eu já tenho uma necessaire, não é necessário essa frasqueira. Só que ela era necessária, porque aí quando eu comecei a viajar, né, ir para casa da minha mãe ou ir visitar a minha amiga em outra cidade, eu vi que eu precisava daquela frasqueira, né? E enfim, eu acabei destralhando ela. Deixa eu ver o que mais que eu já destralhei. Eu tinha uma vasilha de inox redonda, original, né? Inox mesmo de verdade. Eu acabei destralhando ela, não lembro por quê que eu destralhei, mas hoje eu sinto falta dela, né? Pra você colocar saladas, outras coisas, né? Eu acabei destralhando ela. E no futuro eu vou ter que comprar, né? Umas vasilhas redondas para poder colocar essas coisas. É isso, gente. Eu não tô lembrando de qual mais item que eu tenha destralhado, porque esses foram que mais me marcaram, né? Que foi essas roupas, né? Esses vestidos, mas teve outras roupas também que eu acabei destralhando e me arrependi. Não tô lembrando de mais coisas. Então, um dos erros que nós cometemos é querer tirar todo aquele excesso rapidamente, sem nos conhecermos, sem entender realmente sobre o minimalismo ou sobre o essencialismo. Se você gosta muito, eu acredito que o minimalismo e o essencialismo andam juntos, né? Então você precisa conhecer realmente o minimalismo e o essencialismo para ver se isso adequa à sua realidade. Você precisa se conhecer, conhecer as suas necessidades para depois você destralhar. As dicas é esse método, né? Você perguntar para você, para aquele objeto, se você compraria ele novamente, né? Se ele realmente vai ser necessário para você, se ele é necessário, ou se já tem muitos anos que você não usa, ou se você tem um apego àquele item, não por necessidade, mas um apego emocional. Aí é outra história, né? É algo que você precisa entender e ir lá no profundo do seu ser, do seu emocional, do seu espírito, para entender qual é o motivo desse apego para você se desfazer daquele item se aquilo não é necessário para você. Então, esse é um dos maiores erros na hora de destralhar e foi um dos erros que eu cometi várias vezes, como eu contei aqui para vocês. Me contem aqui nos comentários quais erros que vocês já cometeram na hora de destralhar. Outro erro também que a gente comete na hora de destralhar é você destralhar um item que você ainda tem dúvida sobre ele, se ele fica ou se você destralha ele. Então é muito importante você ter certeza, plena convicção daquilo que você está destralhando, para você não se arrepender. E muitos desses itens que eu destralhei, alguns deles eu tinha dúvida se eu destralhava eles ou não, que é em relação às roupas, né? Eu tinha aquela dúvida, mas eu acabei destralhando, cometendo o primeiro erro, né? Porque era muito excesso e eu queria me livrar daquele excesso. E não me conhecendo, né? Aí eu falei assim, não, é muito excesso, eu não preciso de mais de um desse item aqui. Então eu acabei destralhando, mas hoje eu preciso daquele item. Então é bom você fazer uma sacola, uma caixa de itens que você tem dúvida
e estipular ali um tempo para aqueles itens ficarem ali. Se você não recorrer ao item novamente, significa que você não precisa dele. Só que isso não se encaixa em roupas que você usa pouco no ano, né? Que são roupas de inverno, ou algumas outras roupas, tipo, se você tem vestidos para casamento, sapatos para casamento, ou alguma outra roupa que você utiliza menos, mas só que é necessário para sua vida. Essas roupas não entram nessa categoria, porque você vai utilizar ainda durante o ano, você vai necessitar daquele item ainda. Mas em relação às outras coisas que você não utiliza mesmo, se você passar um ano inteiro sem utilizar, 6 meses ou 3 meses, mas estipule um tempo para você saber, para você ter aquela certeza se você vai ficar com aquilo ou não. E é isso, gente. Me contem aqui nos comentários quais foram os seus erros, se vocês têm alguma dica para quem está iniciando no destralho, ou até mesmo para quem já está há um tempo destralhando, mas muitas vezes acaba tendo uma dúvida ou acaba destralhando errado, porque nós estamos aqui para aprender. Deixe os seus comentários, se inscreva se você ainda não é inscrito e deixe o seu like e até a próxima!